Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PodGrowth, nosso podcast sobre marketing, vendas, empreendedorismo no geral. Estou novamente aqui, mais episódio no Rio, nossa edição aqui no Rio, não é não, Pedro? Esquece! É isso. É o seguinte, o nosso convidado hoje, tem uma trajetória gigantesca aí e também, eu descobri, na verdade a gente vai fazer diferente, tá, essa introdução, porque a gente descobriu um novo dom aqui do Pedro, não é não, Pedro? É. A gente descobriu que ele sabe fazer uma voz de narrador. Então, nada mais justo que eu fazer a introdução, não, pô. Nosso narrador aqui profissional, né, não, Pedro? Então, eu vou deixar pra você hoje. E eu quero, um negócio de peso, um negócio que... Quero daquele jeito que a gente combinou, hein? Vambora. Que responsabilidade, hein? Então, vambora. Bora. E é isso aí, olha só, hein? O nosso convidado de hoje tem uma trajetória sólida dentro do clube. Ele está no Vasco há mais de 7 anos, já atuou como coordenador de marketing digital, diretor da eSports e mais recentemente foi responsável pelos canais digitais da instituição. Antes de chegar a São Januário, o executivo teve passagem de mais de 6 anos como analista de marketing da Globosat, atuando nos canais Sport TV, Premier e Combate. Eu estou falando dele. Quem? Guilherme Neto, mais conhecido como Gui Neto! Seja muito Olha bem-vindo! Fala, galera, tudo bem? Pô, com a introdução dessa aí, né? De A moral... Já pode fazer um teste lá pra ser narrador da Globo. Volta e meia eles estão fazendo reality show, ó. Não é? Já Não, pensa não, nisso. ele vai sair dali, sabe? Preciso dele. Vou começar aí com isso aí, tá aí, ó. É isso aí. Ô Gui, primeiro, obrigado por ter aceitado aí o convite. A gente tá muito feliz de estar batendo esse papo aqui com você. Acho que vai ser hoje bem legal. Pô, legal. Eu sempre procuro ter... Quando tem essas oportunidades de bater um papo relacionado a marketing, empreendedorismo, digital, eu tô sempre à disposição, sempre disponível. Legal. E aí surgiu o convite, eu falei, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Por que legal, não, né? sempre tá falando. É legal, sempre tá falando, a gente tá sempre se atualizando, tá vendo coisas novas, é bacana. É isso aí. Tem mais gente pra dividir o E conteúdo. Gui, seguinte, né? A gente fala que, pra quebrar o gelo aqui do podcast, pra gente começar realmente a fazer um trabalho bem bacana, um papo bacana aqui contigo, a gente fala que o convidado tem que trazer uma curiosidade pra quebrar o gelo. E eu sei que você preparou alguma coisa aí pra gente. Conta aí qual que é a sua curiosidade. Vai Cara, lá. eu vou escolher uma leve, tá? Só pra Não, não gerar. Vou escolher uma leve. Tem que ser duas, uma leve é uma pesada. Pesado já chega eu. Então, o que acontece? A minha paixão por marketing ela começa na faculdade, mas eu não sou uma pessoa que fez ali o curso de graduação ou tecnólogo em marketing. A minha paixão por marketing começou na faculdade de engenharia, porque eu fiz parte da Atlética, fiz parte de centro acadêmico. Então, eu comecei a ver o quão legal é trabalhar as ferramentas de marketing, principalmente no marketing digital. Legal. Então, desde criação de slogan, pequenas campanhas. Então, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Apesar de estar fazendo engenharia, terminei o curso de engenharia, me formei engenheiro, mas toda a minha vivência profissional é voltada para a área de marketing. Então, eu até brinco, eu tenho uma carreira um pouquinho bipolar, porque eu tento alinhar alguns conceitos que a gente tem ali na engenharia de gerenciamento de projetos, ferramentas de qualidade, estatística, que acaba que no final todo mundo usa. E aí até uns tempos atrás tinha alguns amigos que trabalhavam comigo e brincavam, cara, tu é engenheiro de marketing, tu não é engenheiro de outra coisa, tu é engenheiro de marketing. Então, a curiosidade que eu falei que era leve era essa. Eu não sou um cara que... a minha vivência, a minha formação não é de marketing, de engenharia, mas a vivência profissional me fez ir para o marketing, me deu cancha. Depois, obviamente, estudei, fui lá pegar o básico, o teórico, fui fazer um MBA depois, para a galera parar de falar, ô, engenheiro. Não. Mas eu não estou metendo bedelho nenhum, estou fazendo a coisa do jeito que tem que ser feita e por conta de teste, de observação e tudo mais. Então, falei, deixa eu alinhar essas duas coisinhas aqui e, graças a Deus, vem dando super certo na minha vida. Pô, que legal, cara. E, cara, o Vasco tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, né? E como que você consegue hoje unir, né, influenciar através do marketing? Que tipo de estratégia vocês trazem para, inclusive, ajudar no engajamento como um todo, né? Então, quando eu cheguei no Vasco em 2018, era um momento ali que, na minha passagem anterior
na Globo, eu fiz parte da equipe de marketing do Sport TV, do Premier e do Combate. Legal. Eu era muito responsável pela parte de conteúdo relacionado ao futebol nacional, principalmente. Isso foi que ano? Até 2018. Eu trabalhei de 2012 a 2018 no Sport TV, a antiga Globosat, e hoje é todo o Grupo Globo. Então, assim, eu via muito tudo que eu estava criando de conteúdo relacionado ao Vasco, engajamento fantástico, e eu olhava ali o ranking de engajamento dos 12 clubes, dos 12 grandes, e eu falava, cara, o Vasco podia estar numa posição melhor, por que não funciona e tal. Aí eu falei, bom, apareceu uma oportunidade às vésperas da Copa da Rússia de ir pro Vasco, e eu me joguei. Eu falei, cara, conversei na época com a minha esposa, falei, apareceu uma oportunidade, a parte financeira não é tão legal, talvez a gente vai ter algumas perdas aqui, mas eu acredito que como profissional vai me fazer bem. E aí eu fui pro Vasco, e aí eu comecei a entender quais eram as coisas que estavam faltando. Obviamente, tive também muito apoio e muita sorte das gestões que eu passei lá para poder implementar um trabalho bacana de redes sociais. Obviamente, até em 2022 fiz questão de criar um documento sobre o que era a estratégia digital do Vasco, por que a gente documentar, tinha... né? Exatamente. Por que a gente tinha alguns perfis, a galera no início ali não entendia muito, todo mundo falava, não, tem que ter um perfil principal, que o perfil principal já tem milhões lá de seguidores. Não entendia o porquê dos outros. Porque dos outros eu falei, bom, peraí, chegou um momento que agora a gente tem que fazer esse teste. Além disso, tinha a questão que estava muito em voga, a questão dos NFTs, dos tokens, a parte de Web3. Aí eu falei, cara, vamos escrever um documento aqui, um paperzinho, para a galera começar a entender. Cara, e a receptividade pela torcida, não só pela torcida do Vasco, mas do fã de futebol, dos profissionais que são envolvidos com marketing esportivo, foi super maneiro. Conversei com bastante gente do mercado, galera falando, cara, que iniciativa maneira, vocês não tiveram aquela questão de esconder o que vocês estão fazendo, ao contrário, disseram o que vocês estão fazendo, como estão fazendo e qual o caminho vocês estão querendo seguir. Qual a intenção de vocês, né? Isso aí. E aí foi bacana pra caramba. Por um bom tempo a gente foi tendo essa estratégia, obviamente tudo se renova. Exato, as coisas vão tomando outros caminhos também, já não vai fazendo sentido, né? Isso aí. Então a gente acabou, em algum momento, mudando algumas coisas, mas assim, aquele core de, o fã em primeiro lugar, o torcedor, no caso, em primeiro lugar, a gente sempre procurou desenvolver isso e ainda segue um pouquinho assim. Hoje eu não estou mais responsável pelas redes sociais do Vasco da Gama, a gente teve um recorte ali com a questão da SAF. Eu fiquei no Vasco até o início do ano passado, no Vasco SAF, saí, fui viver minha vida profissional, aí retornei ao Vasco com o convite de ser o diretor de canais digitais do clube. Aí comecei a organizar a casa. Aí é bacana que, assim, ao mesmo tempo que a gente está tentando começar algo do zero, já tinha lições aprendidas. Então, assim, tem algumas coisas que a gente implementou mais rápido, a galera entendeu mais rápido. Então, tem funcionado bem. Tudo aquilo que não é futebol, a gente conseguiu dar uma boa estruturada para começar a ter, de fato, a valorização também por parte dos torcedores. Óbvio que a gente sabe que, futebol é o carro-chefe, continua sendo. O pessoal que está na comunicação hoje lá, galera 100%, a gente troca muito, mas hoje eu não faço parte do futebol. Legal. Dou só meus palpites de vez em quando lá para os caras, na questão de do anúncio de uma alguma troca coisa. Ali, né? Exatamente, mas é mais isso. Hoje eu olho principalmente para o clube social, aí olho para as modalidades olímpicas, olho para a questão dos sócios do clube mesmo, que tem dois tipos de sócio, tem um sócio torcedor e tem um sócio estatutário. Olho para o sócio estatutário. Tem dois tipos de sócios? Como que é? Qual que é a diferença? Porque assim, o sócio estatutário é o sócio do clube de tem fato. Tem acesso à piscina. Ao clube social. Entendi. Isso. Perfeito. O sócio torcedor não. O sócio torcedor é só focado no futebol e nos jogos. Entendeu? Entendi. É um exemplo. Em São Paulo tem muito isso. O Corinthians tem a sua sede social, Palmeiras tem a sede social. Eu não sabia. Pois é. Que legal. Boa. Então tem essas duas modalidades. E a gente fala, o marketing esportivo ele é muito diferente do marketing tradicional, né? Qual que são os elementos, ingredientes chaves ali que você vê que faz gerar mais conexão com a torcida, estratégias que funcionam? Qual que é a grande diferença ali?
Cara, assim, eu não digo que é como se fosse diferente. Eu até brinco e falo que é uma mutação. Eu gosto muito dos personagens. Adapta, Ele se adaptou e, obviamente, tem características próprias. Às vezes, por exemplo, a gente sabe que o resultado sempre influencia. Então, assim, às vezes você tem... E aí, o que pega muito você tem um lançamento de um produto. Você tem toda aquela concepção de desenvolvimento, tudo mais, aí chega na hora, vai para a loja na data tal. Só que na véspera tem um jogo. E aí, o que você faz? Você arrega, porque você tem a questão do jogo, ou você prepara uma estratégia diferente para fazer esse lançamento? Você sabe que vai estar na loja. Vou dar um exemplo bobo. O Vasco joga hoje, no futebol. Eu poderia estar lançando um produto amanhã. E aí, o que eu faço? Eu sei que o Vasco não veio de um bom resultado no final de semana. Isso aí. Eu vou tirar o pé? E nem desse jogo de hoje. E pode ser que ainda pode não ter um bom resultado. E aí, eu tiro o pé? Depende muito do produto. Obviamente, se você consegue descolar um pouquinho do pós-jogo, e aí vem a parte de estratégia. É do tipo, se você consegue descolar um pouquinho do pós-jogo, você consegue ter uma melhor aceitação da parte emocional do torcedor. Porque o torcedor, cara, é emoção pura. Sim. Se o time perdeu, ele vai ficar bolado, não quer ver nada do time. Então, assim, só que existem produtos que necessariamente a gente precisa lançar. Por quê? Porque, cara, vai estar na loja amanhã. Se eu não lançar hoje... Perde time. Eu vou perder o time. E aí, cara, não tem É como. um risco muito grande. Porque, às vezes, o time ele pode estar vindo numa sequência ótima de vitória e você fala assim, esse é o momento. Essa semana. Vou lançar num pós-jogo aqui, porque você em casa, o time vai lá, perde. Acabou. Então, e tem muita... A gente tenta muitas das vezes... vai embora puto, você, e aí acabou. E a gente tenta muito não lançar no pós-jogo, mas às vezes tem a questão da entrega do produto. E aí a gente, o fornecedor vai entregar o produto para as lojas, a galera vai colocar a venda, porque assim... O lojista também tem a expectativa dele com as vendas, porque, entre aspas, muitas das vezes é um capital imobilizado que está ali, que ele precisa fazer aquele dinheiro voltar. Aquele dinheiro então, voltar. assim, é uma responsabilidade enorme nossa. Vou travar? Não. O que às vezes a gente... exemplos que eu já usei, outros clubes já usaram. A gente sabe que, tem um problema... Não é um problema, é uma questão de data de entrega, e a gente está num momento complicado. Tem a questão da pré-venda. Muitas das vezes a gente faz o anúncio do produto, abre a pré-venda e vai entregar 2, 3 dias depois. Porque aí a gente vai continuar falando do produto já numa outra cara. Que a primeira pancada do torcedor, ele já viu aquilo ali, já ficou pé da vida a primeira vez, mas aí já passou o outro dia, ele já está um pouquinho mais suscetível. Mas peraí, tinha lançado um produto legal aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui direito. Aí ele vê, aí fala, amanhã tá na loja. Vou lá comprar. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente pensa muito nessas questões. A gente sabe o que a galera gosta muito de fazer no marketing digital, a questão dos gatilhos, a gente muitas das vezes acaba ficando super prejudicado. Mas também existe o outro lado da moeda. Quando tá tudo bem, cara, é muito fácil a gente... aplicar estratégia. A paixão é total, exatamente. Aí fica muito mais fácil dar saída num produto. E nesses momentos, né, mais delicados, assim, como que é lidar, né, com... Principalmente, né, quando você tava lá à frente das redes sociais, como que vocês faziam ali? Querendo, assim, pra quem não sabe, a rede social do Vasco, ela é a segunda mais forte. É uma das. Do Rio de Janeiro, sim. Do Rio de Janeiro, sim. E é absurdo. A gente vê outros times aí, por exemplo, Botafogo, atual campeão da América, mas não tem a rede social, não tem engajamento. A torcida do Vasco é absurdamente ativa na rede social. Assim, eu sempre costumei brincar com a galera, e por eu ser também torcedor do Vasco, facilitava um pouco as coisas. Porque eu tinha esse sentimento, cara, eu sei como é que o torcedor tá pensando. E além de eu saber como o torcedor tá pensando, obviamente a galera fala, mas então o cara não é profissional. Negativo. Eu desligava minha chave torcedor quando eu tava ali movimentando a questão relacionada às redes sociais, mas eu tinha aquela, digamos assim, empatia de saber, cara, isso não é o momento. Eu não posso falar... Isso aqui não vai funcionar agora. E assim, obviamente, às vezes dentro de uma instituição grande como é o Vasco, você tem que convergir muitos interesses para poder dar sequência numa ação. Então, às vezes eu falo, galera, olha só, entendo perfeitamente, sei das implicações comerciais, sei das coisas que a gente está fazendo, mas não dá. E, sempre tive um grande apoio da gestão, que a galera fala, cara, se o Gui falou que não dá, vamos segurar, porque o clima, de fato, está caótico. Então, eu sempre fui um cara de
tentar olhar tudo. Os dois lados da moeda. Os dois lados. Eu fazia um monitoramento, pô... É o que eu brincava com a galera. A galera, eu falava, toma cuidado que vocês estão publicando aí que eu tô vendo. Os meus camaradas de trabalho, inclusive, eu falava, que vocês estão publicando eu tô vendo. Ou tranca o perfil, porque eu vou estar vendo. O que for aberto, eu tô monitorando. E tudo relacionado a Vasco. Então, assim, esse era um dos meus pulos do gato, porque eu tava consumindo muito. Às vezes, o que acaba acontecendo? Tem profissionais que são excelentes, mas eles não caem de cabeça nos projetos. Não consomem, né? Não entra naquele universo. Não. É o que eu sempre falo, cara, quando a gente vai começar a construir a estratégia de um cliente, cara, eu fico 1 ou 2 dias, eu sei que não dá pra eu montar aquele planejamento em 2, 3 horas, porque, cara, eu tenho que trabalhar de construção, entender o público, segue recebe o remarketing ali, tráfego pago, pesquisa, entrar naquele universo mesmo, né? Total. Então, assim, e aí, complementando a questão do marketing tradicional, a gente sabe que, tem muita gente que fala assim, a questão de qual é a persona do torcedor do Vasco? Cara, são várias. Não existe uma persona só de torcedor. É isso que muitas das vezes, aí me desculpe os fornecedores que eu já conversei, mas é exatamente esse ponto que eu sempre bati, que eu sempre fazia aquele, esse cara não, ele veio só para me vender o produto, ele não tá querendo construir um projeto junto comigo. Porque o cara que bate na tecla que o torcedor do Vasco tem um perfil X, tá completamente errado. E são vários os perfis. São vários perfis. Né? Então, assim, se ele chega para mim e fala, a gente vai trabalhar perseguindo esse tipo de cara que tá aqui dentro da torcida do Vasco. É completamente diferente. Fala, não, esse aqui é o perfil torcedor vascaíno. Não existe, Isso eu falo por quê? Provando com dados, olhando, a questão do dia a dia. Então, tem aquela velha classificação do heavy user, do low, do low. Então, cara, a gente olha lá no clube, a gente olhava para tudo. Isso. E, obviamente, tinham certas situações, e aconteceu muito, Matheus, muito, da gente lançar essas iniciativas, principalmente olhando para a Web3. Tá. A Web3 estava no início. Sim. A galera falava assim, cara, mas que porcaria é essa de Vastoken? E esse lance de, da Sócios.com aí de ter token também? Eu falava, cara, isso aqui é uma nova realidade que está se apresentando no relacionamento do clube de futebol para com seus torcedores. Óbvio que eu não vou, digamos assim, olhar como sucesso milhões consumindo aquilo ali. Não, no primeiro momento não são milhões que vão consumir aquilo ali. São centenas. São centenas, milhares ali que vão... Mas daqui a pouco, dado também o uso pela sociedade, que isso que é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Os clubes de futebol eles são muito importantes para a sociedade em diversos pontos. E eles seguem tendências da sociedade. Então, assim, não adianta a galera achar que... igual tem uma galera que sempre bate no Vasco, isso é normal. O Vasco é ONG, porque a gente está sempre fazendo um conteúdo relacionado a alguma causa. Pedro já deve ter lançado essa aí já. Entendeu? Porque assim, cara, mas é porque os clubes de futebol, de fato, eles têm que emprestar a sua voz ali em certos momentos para amplificar certas causas que são importantes. Se elas são importantes para todo mundo, para uma minoria, aí é uma outra discussão. Perfeito. Mas tem que se fazer presente. Não pode, né? Não pode se omitir, não pode ficar escondido ali atrás do perfil. Cara, isso é olhar e entender que o clube faz parte da sociedade. Se ele faz parte da sociedade como um organismo vivo, porque o clube é vivo por conta dos seus torcedores, cara, não tem como você ficar inerte às situações. Exatamente. É isso. E você, como você colocou, né, que gosta de dados, você é engenheiro, deve gostar muito de dados. Que tipo de dados que você olhava quando você olha a estratégia como um todo, né? Aonde você olhava esses dados? Como que você monitora ali? Cara, assim, um dos projetos que eu fiquei um pouco frustrado que eu não consegui executar lá no Vasco, e aí, foi por conta de N motivos, foi a questão da criação de Data Lake. Mas eu já sei que tem uma galera que está desenvolvendo isso agora, e eu fiquei muito feliz. Comecei com eles há pouco tempo, sei que eles estão desenvolvendo um Data Lake lá, que, vai facilitar muito a vida para você tomar decisões. Então, assim, o que eu tinha que fazer? Eu ia indo no modo arcaico mesmo. Entrevista. Fazia pesquisa, muitas das vezes também, para entender certos comportamentos, eu baixava todos os dados dos relatórios naturais das redes sociais,
olhava muito comentário. Cara, comentário. A galera até brincava comigo. Falava, cara, como é que tu consegue ter saco pra ler tanto comentário? Eu gostava de ler. Assim, eu gostava de ler porque, assim, você começa a entender com o tempo, pô, como é que cada tipo de conteúdo que você está produzindo está impactando na pessoa. E, assim, obviamente, você vê que aquele comportamento, ele vai se reproduzindo numa parcela grande da galera. Então, pô, pra mim fazia muito sentido. Vou dar um exemplo bobo. Muitas das vezes a galera falou assim, pô, o Vasco não zoa ninguém quando ganha, não sei o que, tudo mais. Cara, quando a gente começou a usar o Vegeta, porque aí tem uma parada maneira. O Vegeta era o seguinte, todo mundo usava o Vegeta nas redes sociais, seja os clubes de futebol, as orgs de esportes, tudo como perdemos. A gente transformou o Vegeta no ganhamos. Então, assim, a gente começou a usar o Vegeta com ganhamos, numa proposta completamente diferente do que a galera estava usando. E o legal foi ver que depois, uma porrada de gente começou a usar o ganhamos. Aí eu falava pros caras, tá vendo como é que a gente tem um movimento. Você consegue modificar um meme que já é existente, consolidado, e a galera usa. Aí, obviamente, a gente, pô, eu sou fãzaço de Dragon Ball, comecei a pegar várias referências, a galera curtia, então, pô, o sorrisinho lá, só do Vegeta, a galera já sabia que vinha uma paulada depois de conteúdo, zoando alguém, ou mandando um vídeo maneiro, ou pegando um vídeo inusitado do jogador. Então, assim, a galera, principalmente ali no X, que é a plataforma que dava pra gente essa possibilidade de fazer um pouquinho mais de graça, não que o Instagram não dê. Sim. Mas, assim... O formato é diferente. O formato é diferente. E isso faz muita diferença. Quando você... Entende os formatos, né? Como se comunicar em cada formato. É isso, em cada rede. Porque, assim, tem uma galera... E aí não é crítica, porque eu acho que cada um trabalha de uma forma. Tem uma galera que, muitas das vezes, eles tentam trabalhar um conceito de omnichannel, mas, assim... Pô, pode ser omnichannel, mas replicando tudo. Eu falo, cara, não funciona, cara. Pô, respeita que o X ali tem um padrão do tamanho de foto para a informação ficar bonitinha. Provavelmente vai ter que adaptar aquela mensagem que você quer. Às vezes aquela mensagem não é para aquele canal. Exatamente. Então, assim, a gente faz muito isso. Então, assim, não sei se é assim, mas a sua expertise, experiência que você veio, né, Sport TV, Premiere, Copa do Mundo 2014 você pegou, né? Olimpíada do 2016. O que você conseguiu trazer que você olhou, que tava vendo o Vasco de fora, e quando você chegou no Vasco, o que você conseguiu trazer de lá pra cá e colocar no Vasco, assim, expertise, talvez pode ser isso, canal, é o processo, na verdade é o processo. Aí tem uma coisa que é legal, que assim, obviamente, de novo, não inventei a roda, mas existem algumas coisas que a gente acaba vendo que não era padrão e a gente, peraí, por que não pode ser dessa forma? Uma das coisas que o Vasco fazia, mas não fazia tão legal, e a gente depois implementou um processo que foi mais bacana, começou a andar e hoje, inclusive, continua, você ter um enxoval de peças, ter um pacote de comunicação, que é o quê? A escalação, a aspas, o Hoje Tem Vasco, o Dia de Vasco. Então, assim... A linha editorial. A linha editorial, de certa forma. Então, assim, é o que eu chamava de enxoval de peças. Por quê? Porque eu criava um briefing, falava, para a galera de criação, eu preciso dessas peças aqui, o conceito dessas... A funcionalidade dessas peças são essas. Aí, eu, por exemplo, hoje tem Vasco. Por que horas entra essa peça na rotina de Vasco? Geralmente entra 10 horas da manhã para dizer que tem um jogo à noite, passa um serviço ali para informar a galera que tem um jogo. Então, essa peça, eu não quero que tenha nada que desvie a atenção. Tem que estar lá, estourando, Hoje Tem Vasco. Porque aí o cara já grava aquela mensagem. De Hoje Tem Vasco. Se ele vai ver depois lá no Globoesporte.com qual é o horário, se ele vai ver no Net Vasco qual é o horário do jogo... Hoje Tem Vasco. Eu já agendei ele. Isso Exatamente. serve para não só trabalho de aquecimento, pô. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que acontece muitas das vezes também na questão do marketing esportivo é nomenclatura. A galera que trabalha com marketing esportivo, ela não, digamos assim, o vocabulário tradicional da galera de marketing digital, a galera nem liga muito para isso. A galera vai para o mais, entre aspas, funcional. Então, assim, como eu falei, é uma peça de aquecimento, é um pré-agendamento, tem coisas que, como você falou, Pedro, funciona para qualquer lugar. É uma rotina. Então, assim, se você me perguntar, tu já usou essa mesma estratégia fora, num outro segmento? Já. E já funcionou muito bem. A galera fala, estratégia de lançamento. Cara,
Eu, particularmente, sou muito fã de uma estratégia D-3. Ah, o que é estratégia D-3? Tem uma galera que não sabe. O que é o D-3? É você começar a comunicar sobre o teu lançamento 3 dias antes. Então, assim, no primeiro dia eu tenho uma mensagem, no segundo dia eu tenho uma mensagem, na terceira eu tô lançando. Então a galera fala, porra, mas como assim? Cara, é o que eu falo, tudo experimentado, testado. Obviamente, tem outros tipos de campanha, quando é uma campanha muito grande, tem uma galera que gosta. Tem uma galera que gosta de fazer o D-7, começar com uma semana antes. Até pra comunicação a gente ter certeza que aquela comunicação chegou. É isso aí. Então, assim, mas no futebol, no marketing esportivo, geralmente um D-3 funciona, que é uma beleza. Por quê? Porque também acontece exatamente o que a gente estava falando do resultado. Quando é lançamento de produto. Não, futebol é rápido demais. É isso, futebol dinamismo. Mas talvez não serve tanto, vamos botar para outro esporte, basquete. Depende. Que não é tão... Não, mas aí depende. Porque, por exemplo, se você está no ritmo de competição... Ah, tá. Entendeu? Entendi. Quando você tá na off-season, ok. Mas quando você tá em ritmo de competição, pô... Mas aí não vale pro lançamento de produto? Então, aí depende. Pro produto, vai depender do tipo de produto. Porque uma das coisas que a gente sempre batia na tecla, pô, lançamento de camisa. A gente sabe que, pô, aí todo mundo que é torcedor, seja de qualquer modalidade, mas o futebol acontece muito disso, a questão do vazamento do uniforme. Sempre tem. Então, a gente conseguiu cortar isso. Graças a Deus a gente conseguiu cortar. Mas por quê? Porque a gente olhou o processo e falou assim, beleza, a camisa está saindo da fábrica. Se a camisa está saindo da fábrica, pô, peraí, tem um risco de vazamento aqui. Se aqui tem um risco de vazamento, beleza, leva às vezes 2, 3 dias para chegar nas lojas e distribuir. Cara, o meu cronograma de lançamento tem que prever esse movimento aqui. Então, assim, se está saindo para entrega, eu já tenho que começar a falar sobre a minha camisa aqui. E, se possível, antecipar de alguma forma quais são os elementos que a gente vai levar. Então, o que muitas das vezes a gente já fez? A gente já foi fazendo campanhas com easter eggzinho, tipo, mostrando um detalhe aqui numa peça, falando o dia do lançamento, ou falando o dia para se preparar de quando a gente ia mostrar a camisa. Então, assim, mas a gente sempre tentou monitorar exatamente onde são os pontos de possíveis vazamentos. Obviamente também, eu achei muito maneiro a galera que está hoje atualmente no marketing do Vasco ter feito um vazamento controlado. Mas foi um vazamento controlado para quê? Para gerar hype sobre a camisa que estava vindo ali. É uma estratégia? Bacana, eu também gosto. Eu acho muito maneiro. Mas quando dá para fazer? Então, como é que foi feito? A galera foi lá, queria conversar com um determinado público. Qual era o público? O jovem que gosta de rap e hip hop. Pô, tava tendo uma sequência de shows no Circo Voador e no Vivo Rio. Eles, temos 3 artistas, na verdade, que são vascaínos, Lucas Carlos, BK e De La Cruz. A galera levou a camisa até eles para eles usarem no show. Obviamente, o público vai lá, foto pra caramba, vídeo pra caramba. Obviamente, vai ter uma boa parcela da nossa torcida que vai olhar aquilo ali e não vai entender. Ele não vai entender, ele vai falar assim, como é que essa camisa chegou pro cara? Aí é o que eu, às vezes, até brinco, que hoje eu também, entre aspas, já há algum tempo, na verdade, eu tenho um papel de meio que influenciador dentro da... É o marketing de influência. É isso aí. É o marketing de influência, que é o braço direito aí de toda e qualquer marca, pelo menos ela precisa ter, em algum momento, ajuda, Sim. né? O marketing de influência ali. E o Vasco faz muito bem isso também. Então, eu vou contar um caso para vocês de marketing de influência, mas deixa o Matheus rodar as perguntas dele, que eu sei que ele tá cheio de perguntinhas. Ele tá me olhando, eu tô vendo o olhar dele ali. Vou puxar mais. Ele tá querendo. Vou puxar mais. Eu tô vendo ele ali, ó. Só me mirando. Não, mas, o que eu tava segurando aqui... como que o clube ele é centenário, né? Como que você conseguiu equilibrar ali, principalmente, essa tradição com a inovação? Porque é aquilo, né? As coisas vêm mudando, vêm se digitalizando, o formato, o tom de voz, o público, a torcida vai ficando mais velho, novos torcedores. Como vocês conseguiram equilibrar, né? Assim, isso daí é um ponto que foi muito importante. Obviamente, foi, digamos assim, o principal ponto de ruptura quando eu chego no Vasco de mudança, que era o seguinte, até mais ou menos 2018, a equipe que estava lá, infelizmente, não tinha tanto apoio para fazer as coisas.
E a galera era muito voltada e muito direcionada a fazer das redes sociais apenas a distribuição de um conteúdo jornalístico. Perfeito. Isso quando... Não gerar conteúdo de verdade. Não gerar conteúdo de verdade, não gerar conteúdo de entretenimento. Galera, é o que eu sempre falo para todo mundo. Redes sociais é entretenimento. Não adianta. Não adianta. É uma rede de entretenimento. A premissa básica da rede social é entretenimento. É o que eu falava sempre. Às vezes a galera me fala assim, pô, mas e o TikTok? Não, o TikTok não é uma rede social de amizade. Ela é uma rede de conteúdo. Ela é completamente diferente. Inclusive, se você cria lá teu perfil no TikTok hoje, agora, nunca entrou no TikTok, criou agora, ela já vai te apresentar conteúdo. Tu não precisa seguir um amigo para ver o conteúdo. Inclusive, quando você está criando perfil, ele te pergunta coisas que você tem relacionado, que você gosta. Exatamente. O algoritmo, ele já sabia o que vai te mandar. É uma plataforma de conteúdo, não é uma rede... Eu, particularmente, não a considero como uma rede social, e se eu não estou enganado, o TikTok também se posiciona assim como uma plataforma de conteúdo. Ela não é uma rede social. Então, assim, eu sempre falo, ó, pô, aí é o que eu falo. Lá no Vasco eu tive sorte e também competência, porque eu estava preparado. Que tive alguns cases muito maneiros relacionados a diversas frentes ali. Pô, por exemplo, essa questão do tradicional com o mais novo. A partir do momento que a gente passa a ouvir a galera da rede social, a gente começa, obviamente, a colher boas ideias. E aí a gente implementa, a galera fala, opa, eu vi a galera falando sobre isso aqui outro dia, aqui no X, no Facebook, que eram as principais redes ali do início, depois veio o Instagram. Pô, eu vi um comentário bacana sobre isso aqui e a galera implementou. Yeah. Ou, às vezes, antes de lançar um produto, a gente teve, por exemplo, um desenho de um escudo, que às vezes a galera confunde como se fosse um escudo oficial do Vasco, que o Vasco tinha mudado de escudo, que é um escudo redondinho, em 2020. Na verdade, aquela peça ali aquele escudo foi desenvolvido pelo nosso designer, que da época, o Marcelo Azalim, que é um grande amigo, um cara fora de série. Hoje em pena tá no Botafogo, mas eu sonho em trazer ele de volta. O Botafogo já fica sabendo. O que acaba acontecendo? A gente criou aquela peça ali, por quê? O shape do Vasco, do escudo do Vasco, ele é único. Então, assim, obviamente, a gente não ia mudar o escudo do Vasco. Óbvio que depois a gente acabou fazendo algumas leves alterações, mas o escudo permaneceu, né? A ideia do escudo permaneceu. Mas o escudo redondinho, a gente sabe que ele é muito icônico. Ele acaba sendo muito perfeito para redes sociais, para ícone, para estampa, para camisa, para qualquer coisa que a gente quisesse fazer com o escudo redondinho relacionado ao Vasco, ia dar certo. Aonde que a gente testou? Primeiro na rede social. Cara... Foto de perfil. Exatamente, avatar. Cara, a porrada comeu. Porque tem a questão do tradicionalismo e tem a questão da galera querendo olhar o novo. Só que aí vem a questão da influência. Como eu sempre fui um cara, desde que eu cheguei no Vasco, eu tinha um perfil no Twitter que eu interagia com todo mundo. A galera sabia que eu trabalhava no Vasco, sabia que eu era o responsável pelas redes sociais e eu interagia, sendo crítica, sendo elogio, eu estava ali o tempo todo participando daquela comunidade ali. Então, eu expliquei pra galera, falei, galera, isso aqui é um escudo que a gente criou para as redes sociais, para o ícone ficar melhor, mais visível, é um trabalho de marca. É uma marca secundária que a gente está criando aqui. Que depois aconteceu que a galera gostou tanto, foi para uma camisa foi para uma terceira camisa, foi para uma camisa de aquecimento e até hoje ele existe. Então, assim, foi um exemplo de, entre as ruptura do tradicional com o novo, olhando para o gosto da galera mais nova, só que a galera mais antiga também começou a curtir. Depois que foi explicado, a galera falou assim, pô, os caras não querem mudar. Exatamente. Ah, não, os caras não vão mudar, é uma marca secundária. É porque a gente vê, às vezes, um novo. rebrand. O novo realmente ele dá um choque, sim. E às vezes a gente olha uns rebrand também, e eles acham que vai mudar totalmente. Isso aí. Da Juventus, né? Sim. Mudou completamente ali, né? Não, mas o bacana da Juventus é que a Juventus ela mudou na concepção dela como um todo. Ela não mudou só a camisa. Sua marca. Perfeito. Ela virou uma companhia de futebol. Ela falou que não é mais um clube. Como a Jaguar veio fazendo recentemente. Mudou totalmente. Todo mundo critica, né? Todo o rebrand ali da Jaguar. Mas ela ligou o foda-se pro público anterior. Sim. Ela tava pensando num novo posicionamento, um novo público. Só que esse é um bom exemplo de rebranding feito. E foi um bom exemplo de escuta ativa da Jaguar, que a Jaguar tirou o timinho de campo um pouco. Exato. Com esse rebrand, que, cara, deu uma polêmica tão grande, mas tão grande,
Que aí a gente também tem que respeitar a natureza do público. Se você vê que é um público muito tradicional, muito conservador, cara, os vovôs lá não entenderam nada. Os caras começaram a vender os carros, pô. Entendeu? Os caras falaram, pô, não quero essa porcaria aí, não. Isso daí não faz sentido pra mim. Tem um dado que mostra numa plataforma de marketplace de venda de carro que o Jaguar aumentou, tipo, 20% a 30% a quantidade de anúncios que tinha do carro depois do rebrand. Só pra... Por conta que a galera ficou revoltada. Falou, pô, eu não vou mais compactar com isso aqui, já não faz mais sentido. É isso aí. É isso aí. Só que eles também, tipo, pô, foram muito firmes. Pô, não estamos ligando pra isso. Cara, esse é o nosso novo público, estamos pensando no futuro. E faz sentido ali em alguns... quando a gente olha alguns aspectos, né? Sim. Isso aí. Boa. E, pô, e grande ativação aí que Cara, vocês já fizeram, que vocês... Pô, tem várias. Assim, tem uma aí que você falou que tava guardando. Então, né? eu vou tentar fazer numa ordem do tempo, acho que fica bacana. Legal. Uma das primeiras que foi muito bacana foi exatamente quando a gente começa a olhar e começa a monitorar o que é falado, os conteúdos que a comunidade digital do Vasco começa a fazer, que foi o seguinte: teve um menino do interior do Piauí que fez uma camisa do Vasco de papel e tirou uma foto. Cara, a gente trouxe o moleque pra cá. Eu lembro disso. Pô, não vi isso. Eu lembro. A gente trouxe o moleque pra cá. Então, assim, o moleque era do interior do Piauí. O pai dele ficou assustado no início quando a gente conversou com ele pra trazê-lo pra cá. Aí, pra mim, o maior case, que aí é modéstia à parte, pô, eu acho que é um dos maiores, assim, dos últimos 10 anos aqui no marketing esportivo, é a questão da associação em massa. Que a gente tinha 32 mil sócios, bate 185 mil. E, tipo, num momento inexplicável, porque o Flamengo estava ganhando uma Libertadores. E o torcedor do Vasco falou, não. E aí, qual é o bastidor dessa ativação? Por que eu falo que ela é tão especial? A gente teve um gatilho, que foi a vitória do rival, o descontentamento do torcedor do Vasco, fala, cara, os caras ganharam a Libertadores, eles vão ficar quase 2 meses aí no noticiário o tempo todo na mídia. E aí eu falei, cara, só tem uma coisa que a gente pode fazer, que é algo grandioso. Eu, como estava dentro do clube, tinha uma informação privilegiada, que era o quê? Eu sabia que na segunda-feira, pós o final de semana da vitória da Libertadores, teria uma Black Friday, que a gente estaria cortando os preços dos planos de sócio em 50%. Então, estava matadora a questão da oferta. Então, o que eu precisava? Do marketing de influência. Comunicar isso. E aí, como é que a gente estrutura? Eu tinha um grupo com os maiores influenciadores do Vasco. A galera começou, pô, cara, não é possível. Os caras vão ficar aí um mês enchendo o saco na TV, só vão falar deles. Aí eu falei, galera, a gente tem uma possibilidade, tem a questão da gente criar um fato gigantesco, que é a associação em massa. Mas, pô, Gui, o que tu acha? Tu acha que dá certo? Aí vem uma questão que hoje a galera... Hoje não, já tem uns 2, 3, 4 anos aí, mais ou menos, que a galera já está se ligando que é muito importante, que é a camada invisível. O que é a camada invisível pra gente no digital? É o WhatsApp, é o Telegram. Então, assim, esses influenciadores, eles já tinham construído as suas pequenas comunidades no WhatsApp, uma porrada de grupo no WhatsApp e no Telegram. Então, qual foi a ideia? Eu criei um texto junto com os caras pra gente mandar pra tentar chegar em todos os grupos, em todos os vascaínos. Né? É isso aí. Uma teia. E aí o que acontece? Isso não estava visível. Só que aí o que acontece? Eu sempre falo, pô, a gente teve, eu lembro os números de cabeça porque foi muito marcante a situação. A gente no sábado teve 48 adesões. No domingo a gente já teve 416. Porra. Quando já cresce ali, eu já falo com o meu time interno. Falei, ó, acho que vem uma avalanche por aí. Porque a gente vai lançar Black Friday e tem um discurso rodando numa camada invisível. Aí eu começo a ficar maluco. Porra, como assim? O que vocês fizeram? Aí, pô, óbvio, compartilha texto. Aí, cara, virou a bola de neve. Porque aí a galera começou a compartilhar. Até quem não estava nos grupos, pô, eu recebi, mandava para meus amigos vascaínos, pô, fazia lista de transmissão e tudo mais. Cara, simplesmente, segunda-feira, de 416, a gente abre a Black Friday ali 11 horas da manhã, final do dia, 20 mil associações. Caralho. Aí tem mais outro ponto. Qual é o outro ponto que estava faltando? A gamificação. Que é aí que, pô, a galera enlouqueceu. Que era o quê? A gente tinha um acompanhamento
e esse era público, era até de Globo Esporte, outros veículos, faziam acompanhamento da quantidade de sócios torcedores por clube. Tinha um ranking. Cara, e o Vasco estava lá embaixo. O Vasco estava, na época, atrás do Sport, do Coritiba, do Botafogo, Fluminense. Times que a gente sabe que tem torcida menor que a do Vasco. Então, o que a gente começou? Gamificação, memificação. Que foi o quê? A gente usou alguns memes, mas o meme que mais deu certo, que foi o mais maneiro, foi o que volta e meia a galera usa quando tem grandes competições assim de mata-mata. É o memezinho da morte, batendo na porta. Ah, pode crer, pô. Cara, a gente usou aquilo ali e foi fantástico. Agora no Mundial usou, pô. Exatamente. Então, assim, cara, foi muito maneiro, porque a galera foi vendo aquele ali, não. Porra, e a gente colocou o contador meio que em tempo real. Então, assim, cara, não, vamos passar. Tem que passar. Não, pô, tá atrás do esporte, vai passar o esporte. E vamos passar de uma vez só, esporte e Coritiba na mesma hora. Pô, e aí, ó, toda hora lançando conteúdo, pô, batemos um, passamos outro. Chegou num ponto que quando a gente tava com mais ou menos quase 100 mil, a galera, e agora? Eu falei, agora é passar Atlético. Na época era Atlético Mineiro e Flamengo que estavam na frente. Eu falei, ó, é passar os dois. Passamos. A gente passa o Flamengo na época acho que tinha 129 mil, a gente passou para 131, passamos. E aí a galera falou, tá, e agora? Pô, cara, aí a internet entrou em cena, fui lá, busquei o Google, joguei no Google quais os clubes com o maior número de sócios lá fora. E a gente continuou com o meme da morte. Aí começa Borussia Dortmund, aí, porra, acho que na época tinha Benfica, tinha Boca, tinha Benfica, tinha Barcelona. Aí eu falei, cara, vamos tentar passar o máximo que a gente conseguir. Só que aí a gente teve um problema que aí, obviamente, pô, naquele momento, pô, a gente nem entrou numa de ficar chateado, mas, obviamente, a gente sabe que no final das contas acabou impactando, que foi o fornecedor de tecnologia. Caiu várias vezes. E não caiu uma vez, não. A torcida do Vasco fez de uma forma tão enlouquecedora que... Servidor toda hora estava, como a gente diz na gíria, estava sentando. Ele não estava conseguindo mais processar pagamento. Então, assim, a gente sabe que teve uma perda grande. A gente sabe que poderia ter sido além bem melhor. De 185 mil, a gente poderia ter... Eu estimo ali para uns 225, 230. Porque, dado a velocidade que estava da galera aderindo. Então eu falei assim, cara, isso daí é o que eu sempre falo, é um dos maiores cases na minha visão, porque foi uma semana, cara, a gente foi para um jornal nacional, a torcida do Vasco foi para um jornal nacional. E assim, foi legal porque não deu espaço para falar sobre o título do rival. Então assim, falavam sobre o título do rival? Ah, legal, mas tá todo mundo falando, e aí tá todo mundo falando do Vasco, porque o Vasco não ganhou nada. E aí a gente ainda fazia a torcida do rival falar da gente. Por quê? Porque os caras queriam desmerecer o movimento que a gente estava fazendo. Só que eles não entendem que muitas das vezes eles estavam potencializando. Então estava chegando em cada vez mais gente e virou uma bola de neve gigantesca. Que legal, entendeu? Você, nesse relato, você falou da questão da influência. Usar o marketing influência. Vocês têm na torcida de vocês, no meu ponto de vista, e eu acho que do Matheus também, sim, o maior comunicador dos últimos 5 anos aí. O Gordola? Tal do Casimiro Miguel. Gordola. Como é que vocês tomaram... Porque esse movimento aí veio antes dele dar uma estourada. Sim. E quando ele estourou, como é que vocês sentiram assim? Porque ele fala do Vasco naturalmente. Hoje ele não reage tanto aos jogos. Mas ele reagindo... reage na miúda. Ele reage na miúda. Não, óbvio. Tem como. Ele dá a porrada dele, dá a porrada dele. Mas hoje o cara que não torce pro Vasco, vê ele reagindo no Vasco, o cara que torce pro Vasco, assim, como é que vocês receberam isso? E recebe até hoje? Cara, assim... Que é uma potência, e ele fala do Vasco... Não, gratuito. Gratuito. Naturalmente. E ele é apaixonado pelo Vasco, ele é louco pelo Vasco, ele é... Particularmente eu que eu brinco. Acho que ele é do meu time nessa loucura, entendeu? E ele conseguiu passar a linha disso aqui. Sim. Agora sim, né? Agora, nos últimos 2 anos, sim. Assim... Não, ele é um cara fantástico, assim, eu poderia... Não tenho o que falar dele. Tem uma galera, obviamente, que... Cara, eu respeito muito a questão da parte da galera da alta gestão, sempre respeitei muito. Só que a galera não entende certos fenômenos e a galera não entende um pouquinho de comunicação. Isso não quer dizer que o cara seja, fechado. Não, essa questão que você falou, o Casimiro sempre fala do Vasco.
eu prefiro muito mais que o cara esteja falando sempre do que esteja anestesiado, se cale e nunca mais fale. Entendeu? Ele largue. Eu falo isso, inclusive, para a torcida do Vasco como um todo. Às vezes o Vasco está em uma fase, a galera pega no pé dos dirigentes, reclama de tudo. Eu prefiro que continue reclamando. Porque quando o cara se anestesiar, a gente perdeu esse cara. E não dá para perder esse cara. Essa que é a questão. A gente sabe, questões de termos de resultado, o Vasco com o tempo não está performando bem no futebol. Falem de mim. É isso aí. Essa, para mim, é a expressão. Você falou do Casemiro, tem um outro cara que também tem um case, a gente tem um case de sucesso com o Vasco. Não, Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro. E o Luva de Pedreiro foi uma parada sensacional, que vou explicar para você o seguinte. TikTok tinha chegado no Brasil e a gente, tava ali penando um pouco, porque, infelizmente, na maior parte dos clubes de futebol, a gente sabe que criação de conteúdo ainda não é o core dos caras. E eu respeito pra caramba. Às vezes a galera fala assim, Neto, tu bate nos caras por conta de não investir. Às vezes tem que investir em jogador, mas eu falo, às vezes tu não investir num bagre, tu me dá um orçamento que eu consigo gerar valor pra cacete durante o ano. Então, assim, mas o que eu queria dizer era, a gente tinha uma equipe muito reduzida. Então a gente tinha que escolher as nossas brigas para poder fazer e até as nossas produções de conteúdo. Surgiu o Luva de Pedreiro. E eu tô vendo lá no Luva de Pedreiro no TikTok, a gente já tinha mais ou menos uns 400 mil fãs ali no TikTok, a gente fazendo uns conteúdinhos básicos, muito tentando replicar um pouquinho da estratégia do Instagram pro TikTok, mas eu sabia que aquilo não era o legal. Eu sabia que aquilo ali era um paliativo para, cara, tem que manter a rede ativa, vou colocar esse conteúdinho ali. Conseguimos bater uns 400 mil. Tô observando o Luva de Pedreiro. E aí, cara, vi que ele era Vasco. E aí eu falei, cara, conversando com a rapaziada do marketing lá da época, eu falei, temos que trazer esse cara. Eu não sabia que ele era Vasco, mano. Eu falei, cara, temos que trazer esse cara. Se a gente não trouxer esse cara, sim, daqui a pouco ele tá vestindo uma camisa do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, que é um cara do interior da Bahia. E aí, quando a gente viu que ele era Vasco, eu falei, cara, vamos tentar descobrir o contato. Conseguimos chegar nele, no primeiro contato com ele direto, e aí a gente conversando com ele, cara, legal saber que você torce pro Vasco, não sei o quê. A galera do departamento de futebol, na época o Nenê tava no Vasco, o Nenê mandou camisa pra ele e tudo mais, não sei o quê. Show. Depois de um tempo, ele passou a ter um empresário, que, na minha opinião, eu, achei ótimo. Porque quando o cara tem um cara desses, que é um fenômeno de internet, tem alguém que já é do meio, entende do circuito, tudo fica mais fácil. Beleza, entramos em contato com o empresário, na época, inicialmente, ele falou, cara, não, a gente tá vendo aí, não sei o quê, só que eu tô vendo a curva de crescimento dele super acelerada. Aí vem a questão do acompanhamento, da questão dos dados. Eu tô vendo a curva de crescimento do Luva de Pedreiro empinando numa crescente surreal no TikTok. Já tinha começado... Quando o empresário assume, ele leva ele para o Instagram, faz o Instagram direitinho e tudo mais. Ele meio que dá uma padronizada nas redes do Luva. E aí eu falei assim, cara, a gente tem que trazer esse cara, E eu comecei a encher o saco do empresário dele. Falei, cara, tem que trazer, cara. O cara é Vasco, a família do cara é Vasco. Tem que trazer ele logo aqui. O primeiro clube que ele tem que vir tem que ser aqui, cara. Não pode ser outro. E aí tava vai, não vai. Eu falei pra ele, cara, o que tá impedindo, não sei o quê. E aí, obviamente, eu tinha uma outra pessoa ajudando, o Gustavo, ajudando nessa missão. A gente brincou e falou, tem o good cop e o bad cop. Eu vou ser o bad, você vai ser o cara bonzinho que vai trocar ideia com ele. Vai trocar ideia com ele ali e vai falar, não, a gente entende isso aqui. E eu do lado de cá vou manobrar. Até que eu falei assim, conversei com o Gustavo, não dá mais para esperar, porque eu já tô sentindo que tá no limite de dar alguma besteira aí. O que eu fiz? Fui lá, peguei os vídeos do Luva, já tinha a camisa do Vasco com ele mais original e tudo mais, peguei os outros também, mesmo sendo pirateados, fiz um clipezinho do vídeo do Luva e falei para ele, Luva, com o perfil do Vasco, Luva, estamos te esperando em São Januário. Acabou, acabou, o impasse acabou. Aí o cara falou, aqui... Hoje, o empresário ficou bolado. Quem foi que fez isso? Me dá o nome desse maluco que eu vou processar ele, atrapalhando a minha estratégia aqui. Aí, sabe o que é o mais legal? Correndo o tempo,
o cara hoje é um camarada que eu troco ideia várias vezes sobre marketing também. A gente já tá tentando fazer alguns projetos pro Vasco, mas isso foi uma parada que, pô, foi difícil. Cara, quando o Luva chega aqui, mesma coisa. Aonde que o Luva era um fenômeno naquele momento? TikTok. O que eu fiz? Eu falei, cara, fazer uma distribuição. Vou fazer uma distribuição de conteúdo para todos, porém, o maior volume de conteúdo vai para o TikTok. Criando quase que uma exclusividade de alguns conteúdos para o TikTok, além de um volume muito maior. Cara, sem brincadeira, a gente cresce 1.100.000 fãs organicamente no TikTok com os vídeos que a gente fez do Luva. Caraca. Então, assim, tu para pra pensar e fala assim, cara, bota isso em business de mídia. Sim, o que Tenta vale converter. aquilo. Converte aí esses 1.100 que você conquistou Em seguidor. Porra. O quanto que o Vasco teria que ter investido. Porra. E o quanto que volta também. Tá consumindo seu produto, tá sabendo de você, da sua marca, conhecendo. É isso aí, exatamente. Então, assim, esse foi um outro case muito bacana. Aí, pô, assim, cara, é o que eu falo. Graças a Deus, a torcida do Vasco sempre acaba trazendo uma história nova, um personagem novo. A gente teve o menino Gui também. E aí, o Gui é muito maneirinho, cara, porque assim, entenda bem o que eu vou falar. A gente tava vivendo um momento no futebol chato, muito chato, que tava batendo desânimo em todo mundo. Tá? Naquela época que surge o caso dele acordar do coma, falar com a mãe dele e perguntar pelo Vasco, cara, aquilo ali deu uma nova vida para todo mundo de um jeito sensacional. E aí, pô, foi legal que assim, ao mesmo tempo que eu falei, ó, galera, a gente vai utilizar, mas vai utilizar com parcimônia. Eu não quero que a galera ache que a gente está se aproveitando. Porque, infelizmente, existe esse tipo de coisa. Sim, às vezes a galera não sabe o timing de utilizar uma história. Pô, teoricamente, como acontece? Pô, o Gui é Vasco, muito Vasco. Então, eu tinha necessidade de logo em cima ali, nasceu a história, eu fazer alguma coisa com ele? Não. Tudo tem o timing certo. E isso que era uma das coisas que a gente tentava muito. E acho que nas questões relacionadas a marketing de influência, a gente teve muitos mais acertos e acho que pouquíssimos erros. Então, assim, cara, o lance do Gui foi isso. A gente estava num momento esquisito, surge uma história tão bonita como a dele. Obviamente, a gente deixa essa história, porra, transbordar. Ela transbordou e, num momento, a gente achou ideal, trouxe ele para cá. Óbvio, pô, claro, foi lá em São Januário, conheceu os jogadores, adorava o Peck, que tá no Los Angeles. Isso, verdade. Cara, foi muito... Uma das coisas que eu falo aqui do marketing influencer que a gente sempre tem que tentar respeitar é fazer que seja natural. Não dá pra ser artificial. Né? Não dá pra ser artificial, senão fica ruim. O Gui mesmo, eu vi um vídeo dele com o presidente da República. Sim. Aí o presidente falou assim, você é que time? Brincando com ele, né? Sou Vasco. Eu sou de São Paulo. São Paulo eu torço pra tal time. Ele, você em São Paulo, torço pra qual? Ele, Vasco. O moleque é Vasco. Não, ele é muito Vasco. E assim, uma das coisas que eu particularmente sempre curti ficar no backstage. Então assim, eu não era um cara de aparecer muito. Se você me perguntar, pô, tu tinha amizade com um jogador lá no Vasco? Não. Os jogadores te conheciam? 95% não. Justamente para poder ter a liberdade de chegar no cara em algum momento, se ele tá gerando algum problema na rede social, até dar um conselho para ele. Falar, cara, olha só, eu sou responsável aqui pelo digital do clube, tô aqui junto com a assessoria de imprensa, pô, vamos trocar uma ideia sobre essas tuas coisas aqui? Ou orientação para atletas, principalmente questão da base. Isso é muito cara, legal, né? a gente fazia, a galera da assessoria principalmente fazia um media training com os caras, e em algum momento a gente começou a auxiliá-los do tipo, cara, do's e don'ts de redes sociais. Pô, tomar cuidado com o que fala pra alguém no direct, que aquilo ali, o print é eterno, e até a gente conseguir desmentir. Até conseguir desmentir, pô, pode dar dor de cabeça. Então, assim, a gente sempre teve essa preocupação. E eu tinha essa preocupação de não estar tão perto do futebol, eu continuo até hoje. E, pô, é legal que eu tive trabalhos com outros clubes de fora do Brasil e, graças a Deus, em português, conteúdos em português. E a galera, pô, às vezes nem sabe. Então, assim, eu falo, pô, legal, passa batido. Eu não tô preocupado de, pô, estampar a cara ali. Obviamente, vamos lá,
talvez esse meu viés, e aí não é crítica não, tá? Talvez esse meu viés é muito pelo fato de eu ter uma formação um pouquinho diferente, que eu não tenho preocupado com um cara igual o cara da comunicação de jornalismo, que ele... Normalmente o cara que faz jornalismo de comunicação, o marketing um pouquinho, mas esse cara tá querendo ir pro vídeo. Eu nunca tive essa pretensão de ir pro vídeo, de falar, pô, eu acho que consigo me expressar bem em público, mas não necessariamente, pô, eu sou um cara de ficar gravando vídeo e tudo mais. Perfeito. Eu sou um profissional mais de backstage. Backstage mesmo. Mas, pô... E, cara, eu vi que isso funciona pra mim, e é isso. Às vezes não tem sentido eu, pô, sei lá, pô... Porque, assim, isso atrapalha também às vezes. E isso é um conselho que eu dou pros jovens profissionais. Cara, respeite o seu tempo. Às vezes você é muito bom, pô, tecnicamente falando, e aí você às vezes começa a se pressionar. Não, eu tenho que gravar vídeo para falar do que eu faço. Calma, teus números falam muito melhor para você. É isso. Se você tiver bons clientes, os teus clientes vão falar sobre você. O melhor, isso ainda não mudou. O marketing orgânico. O melhor marketing é o boca a boca. É isso. Isso ainda não mudou, pô. Então, assim, se fosse deixar um conselho para os jovens profissionais, respeite seu tempo, continue se capacitando, estudando, porque, cara, se também o teu foco for para vídeo, uma hora vai virar. Conheço vários. Se tu tiver teu cara, é a mesma coisa, Casimiro era estagiário lá no Esporte Interativo. Começou ali, a galera deu uma margem, pô, para ele ter o de Sola, junto com Certezas e com outro menino que depois acabou não ficando, ficou só eles dois, o Vini Bernardo, que por acaso hoje trabalha comigo no Vasco, que era o terceiro elemento ali. Cara, então assim, a gente... Pô, e aí o que aconteceu? Pô, ele foi persistindo ali, sim, a galera foi vendo que ele tinha carisma, e aí vamos lá, pô, vamos ser honestos. Normalmente, o que a TV busca? A TV não busca um cara do perfil do Casimiro. Não. Não busca, pô, não busca. Só que o Casimiro tinha carisma, sabia falar sobre futebol. Tinha encontrado formato. Encontrou um formato e, cara, explodiu. Perfeito. O Casimiro é absurdo. Sim. Gosto muito dele. E assim, estamos caminhando aqui pro final. Queria que você deixasse um recado aí pra galera. Já se adiantou um pouco, né? Principalmente para essa galera que tá começando agora, tem um sonho de trabalhar na área de marketing esportivo, né? Qual que é o conselho que você dá para essa galera que tá começando agora, que quer entrar nessa área? Cara, obviamente o mercado de marketing esportivo é um mercado muito, digamos assim, fechado. Mas a galera, principalmente de comunicação, jornalismo, ela acaba tendo um pouquinho mais de facilidade de se inserir no marketing esportivo ali, principalmente na área de geração de conteúdo, porque, querendo ou não, ele já faz isso ao natural, então ele já está preparado para isso. Obviamente, tem clubes e clubes, tem clubes que incentivam os seus profissionais a participarem e estarem no vídeo. Até porque, cara, se você for parar para pensar, eles já se prepararam para isso, passaram pela faculdade para poder chegar até ali. Então, a tendência é que eles vão ter um bom desempenho. Obviamente, pode ser que tenha a questão do perfil em algumas situações. Então, assim, perfeito. Primeiro de tudo, entenda de fato o que você quer. Se você quer ser um cara que, quer estar no vídeo, ou é um cara que quer estar no backstage, e óbvio, mirar as oportunidades certas. Às vezes, uma pequena oportunidade pode te dar uma ascensão que você, às vezes, não está esperando. Às vezes, uma vaga de assistente... pode te ajudar, vai te abrir uma porta. Como tudo na vida, né? Exatamente. Eu tenho muito orgulho de falar, cara, nessa questão relacionada a marketing, eu passei, teoricamente, por estagiário, por assistente, por analista, coordenador, gerente, e agora estou exercendo a função de diretor no Vasco. Passei por todas. Então, assim, todas têm seus desafios, mas uma coisa que eu procurei respeitar é o meu tempo. Eu falava, cara, teve situações ali que eu já sabia que eu tinha, digamos assim, a competência para estar numa outra posição. E isso também é super importante. Quando você se avalia de forma honesta, você às vezes vê oportunidades no mercado e fala assim, essa vaga tem muito fit comigo. Aplica. Mas, hoje, vou dar um exemplo bobo, às vezes eu tenho alguns amigos que falam assim, o cara tá no nível de analista, tem uma vaga de coordenação, mas ele foi analista por 2 anos. Já segurou um monte de pepino, já resolveu um monte de coisa. Por que ele não aplica para uma vaga de coordenação? Até para ele poder entender como que é o processo seletivo de uma vaga de coordenação, para ele começar a entender. Então, assim,
E o contrário também, né? É. Eu acho que às vezes o cara... Eu vejo muitas pessoas, principalmente na área de marketing em si, né? Que quer ganhar mais, quer fazer um negócio acontecer, quer um cargo melhor, só que ainda não tem a aquela base. bagagem. Isso, não, E isso... o cara quer ganhar mais, mas ele também não está disposto a estudar mais, a se Ele aplicar. acaba se prejudicando Não, depois. isso- E aí isso depois aí. Mas na frente a conta chega. E a Então. conta chega. Uma conta... Então, era isso que eu ia falar. Respeitar o tempo, Quando acontece esse caso, o que acontece? Ele consegue, digamos assim, ludibriar o pessoal por um tempo. Daqui a pouco ele cai. E aí, quando ele cai, Principalmente quando vem um pepino. ele não consegue voltar para aquele estado anterior. Por quê? Porque, teoricamente, ele já, entre aspas, evoluiu. E aí, quando ele vai participar dos outros processos seletivos ali para aquela vaga em questão, ele nunca vai se encaixar. Ou ele vai ser sempre um gerente ruim. Ele vai ficar naquela ali, pô, cara, por que tá faltando em mim? Eu não sei o que tá Experiência. faltando. Na verdade é isso, é bagagem, é vivência. É isso. Então, assim, eu acho que a principal dica é respeite Perfeito. seu tempo. Muito bom. As coisas vão acontecer. E aí você vai ter momentos que você vai ter que passar, um período a mais você vai estudar, outras você vai praticar um pouquinho mais, vai ter um trabalho que tu vai ter que se segurar um pouquinho para poder continuar e garantir de fato uma experiência, às vezes, muitas vezes, 2, 3 anos num carro, para poder almejar um outro. Então, assim, respeite seu tempo, que geralmente as coisas acontecem para quem tá batalhando ali. Boa. Pô, papão, hein? Dá tempo ao tempo, muito bom isso aí. Pô, foi um pouquinho mais de 1 hora aí, mas, pô, valeu ter aceitado Dá o para convite, falar tá? em 5. Pô, tem muita história. Tem muita história. Obrigado novamente, né, Não, de ter tamo aceitado junto. nosso convite, tá aí com a gente. Pô, o papo foi demais. Galera, acho que principalmente o torcedor vai gostar de ver esse backstage e ouvir um pouquinho Muita mais. informação valiosa aí. É isso aí. Total. Boa. E E quem assim- quiser aqui te acompanhar, te encontra como? Cara, é isso que eu ia falar. Eu sou um cara que um pouquinho mais moda Low antiga. profile. Eu sou low profile, mas assim, eu tenho lá meu Instagram, então eu compartilho algumas coisas no Instagram, é o Guineto3, mas geralmente você vai me achar em praticamente todas as redes. Guineto3 você vai me achar no LinkedIn, vai me achar no X, vai me achar no Instagram, e é isso. E ele também tá monitorando o tempo todo É, os comentários. isso aí, os Talvez comentários. ele esteja te encontrando. ligado. Tem uma Ligado. curiosidade muito bacana, que eu poderia, só para encerrar. Boa. Que é o seguinte, hoje, a pessoa que está responsável pelas redes sociais do Vasco, ali tá tocando o dia a dia, é o Caio Almeida, que é meu compadre. Hoje em dia é meu compadre, mas lá em 2018, quando eu cheguei no Vasco, ele era um cara que metia porrada nos comentários, pô. Eu conheci ele através dos comentários. Eu conheci ele através dos comentários. Aí, mas por quê? Ele estava no início da faculdade dele. Aí ele, obviamente, pô, todo jovem tem isso. Eu já fui um jovem, também já fui Revoltado, assim. né? Então, é porque as pessoas, às vezes, do lado de fora, muitas das vezes acham que elas têm as melhores soluções. Elas não sabem tudo que envolve. É isso. Caio, Acha que as é coisas Caio. são simples, É. né? Caio, você não gostava de comentar lá? Agora vem cá ouvir, ler, cuidar disso aqui, ó. Vem cá ver. é agora ele exatamente vendo- isso. Deve ter uns Caio lá pra ele ganhar. Exatamente. Boa. E eu sempre brinco isso com ele. Eu falo, tá vendo? Se eu não lesse os comentários, eu sempre falo pra galera, todo mundo que trabalha comigo, eu falo, rapaziada, Tem que ler. leiam os comentários. Não abdica de ler. Lê porque vai ser importante pra você, vai te safar, às vezes, de situações que tu nem Pesquisa, imagina. pô. É É pesquisa isso de aí. público, como a gente sempre fez pesquisa de mercado, é isso aí. É isso aí. Boa. Valeu, hein, Gui? Valeu? Vindo aí. Obrigado, Tamo Gui. junto. Tamo Bom, junto. Pra você que tá aí em casa, curta, comente e se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Valeu! Alô. Falou. Boa.